Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe mais uma vez aqui nessa madrugada, com uma breve reflexão sobre um versículo, e é o mesmo versículo que nós ministramos no Compartilhando o Pão, só que agora com uma aplicação diferente. Atos capítulo 3, verso 3 diz o seguinte: quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Glória a Deus, irmãos. Aqui conta a história de um paralítico que era colocado todos os dias na porta formosa do templo, um lugar de adoração, de culto e de oração. A casa do Senhor onde as pessoas iam, e Pedro e João estavam passando ali para ir orar como de costume, e ele era colocado ali para mendigar. E para surpresa dele, ele encontrou algo muito melhor e algo muito mais poderoso do que aquilo que um dia ele sonhou. A palavra conta que ele era coxo de nascença, que ele era paralítico de nascença. Ele chegou aquele dia carregado pelas pessoas e saiu aquele dia com as próprias pernas, pulando e louvando a Deus. Quem diria que num dia comum, num dia em que talvez ele não esperasse, num dia talvez as esperanças dele já tivessem falidas ou já tivessem totalmente sumidas, totalmente desaparecidas, já não existisse mais esperança no coração daquele homem, como eu disse, de uma mudança da vida. Agora, nós percebemos alguma outra coisa sobre esse versículo, irmão. Esse homem, ele está no lugar certo. Ele está num lugar onde há uma chance muito grande de Deus se manifestar. Como, por exemplo, se manifestou através da vida de Pedro e João. Ele estava no lugar certo, mas estava com atitude errada. Eu quero repetir isso. Esse homem, esse paralítico, ele estava no lugar certo, mas estava com atitude errada. E não adianta nada mesmo nós muitas vezes estarmos no lugar certo com atitude errada. Embora ele achasse a graça do Senhor justamente porque era Pedro e João passando ali, mas mesmo assim foi porque Deus olhou com misericórdia, e havia o propósito justamente da expansão da igreja por meio da liderança de Pedro e de João. Agora nós não precisamos contar com a sorte, não é verdade, irmãos? Nós não precisamos contar com isso, nós temos acesso à graça do Senhor. Podemos estar no lugar certo, pedir o Senhor para nos colocar no lugar certo, com a postura certa, uma postura de adoração. Por quê? Porque quando ele viu João, e a palavra fala, vamos ler novamente o versículo, quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. E por isso que eu falo, ele não estava com a intenção de progressão, ele não estava com a ideia de avanço. Ele jamais pensou e olhou para Pedro e João com uma possibilidade, por exemplo, de sair da mendigância. Logicamente, o Senhor, ele é assim conosco. Nós, muitas vezes, em nossas orações, em nossas petições, estamos ali pedindo para Ele dinheiro, pedindo um carro novo, pedindo uma esposa, pedindo até mesmo uma melhoria em nossa família, e nada contra, irmãos. Nós devemos pedir isso, e se você faz, eu não quero jogar aqui um balde de água fria, não, jamais. Continue, mas nós devemos ter uma atitude além dessa, uma atitude mais agressiva no que diz respeito de ousar no Senhor. Por quê? Porque Ele é poderoso, irmãos, para nos dar todas essas coisas. E talvez você me pergunte, Alisson, por que ainda não aconteceu na minha vida? Talvez Ele esteja esperando uma mudança de postura com relação à fé. Talvez Ele esteja nesse momento olhando para você e falando, olha lá, está me pedindo o dinheiro de pagar a conta de luz, água e energia, enquanto eu quero dar uma casa para ele com todos os suprimentos e com todas as coisas pagas. É mais ou menos essa situação, porque o milagre que nós vivemos é do tamanho da nossa fé. Eu quero repetir isso, o milagre que nós vivemos é do tamanho da nossa fé, e a nossa fé é a atitude que nós teremos diante do Senhor. Então ouse ir um pouco mais além, mude um pouco a postura, assim como Pedro disse para eles, é o que eu quero dizer. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levante-se e ande em nome do Senhor Jesus Cristo. E pensando nisso, eu quero deixar um versículo que tem em Mateus, capítulo 6, versículo 8, que diz, não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem.
Vamos orar? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã que estão aqui, Pai, tentando alcançar uma melhoria de vida, que talvez estejam estagnados ou paralisados no mesmo lugar como esse homem e já entenderam que o Senhor é a mudança da vida. Só que ainda não conseguiram alcançar, talvez nós não conseguimos, Senhor, alcançar a medida da Tua grandeza. Mostra-nos, Senhor, para que possamos ir além. Mostra, Senhor, que ajuda-nos numa mudança de postura, uma postura da nossa fé, para que possamos viver coisas sobrenaturais, alcançar coisas que antes nós não alcançamos, para que portas que nós nunca pensamos que seriam abertas sejam. É o que nós te pedimos hoje. Queremos pedir, Pai, ousadia que vem do Teu Espírito Santo. Encha-nos do Teu poder e da Tua presença. É o que nós oramos, e oramos em nome do Senhor Jesus. Efésios capítulo 3, versículo 20. Porque aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que um dia nós pensamos ou imaginamos, segundo o seu poder que opera em nós. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Mestre, até uma próxima. Tchau, tchau.